Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Sou a professora Joyce. Nós já nos conhecemos de várias outras aulas e hoje nós vamos continuar o estudo aí do material 4. Isso mesmo, é a nossa segunda aula do material 4. O que nós estamos estudando nesse material, professora? Nós estamos estudando, lembram-se, das classes gramaticais, tá? Ou seja, as classes de palavras, a mesma coisa, e também sobre os textos publicitários. Ainda vamos ver um pouquinho também de textos poéticos, certo? O que nós falamos na primeira videoaula? Foi uma aula de introdução. Nós vimos que eu falei para vocês que o domínio aí das classes de palavras, das classes gramaticais, que fazem parte da morfologia, ou seja, o estudo desde cada pedacinho que compõe uma palavra até a classificação daquela palavra, ele é muito importante. Você já vem estudando há muito tempo, desde lá do primeiro, segundo, terceiro ano, vocês já começam a estudar substantivo, adjetivo, artigo, várias classes gramaticais, então vocês já foram estudando ao longo dos anos. Essas aulas agora desse material sobre isso, elas são de revisão. Para quê? Para que você veja como que conhecer, dominar esses conceitos é fundamental na hora de interpretar um texto. Vocês se lembram daquele texto que nós vimos na aula anterior? Aquele foca no trânsito? Que eu tenho uma ambiguidade, um duplo sentido. Por quê? Foca no trânsito. Se eu pensar foca, né, a foca que estava dirigindo na imagem, aí é um substantivo, é o nome do animal. Mas se eu olhar para a frase, né, foca no trânsito, tipo, se liga no trânsito, preste atenção no trânsito, eu tenho então um verbo, certo? Vamos lá então. Hoje nós vamos ver aí 5 das 10 classes gramaticais, tá bom? Então, quais são essas classes gramaticais? Lembra-se quais são? Bom, aqui estão as 10 classes de palavras ou 10 classes gramaticais, a mesma coisa. Todas as palavras da língua portuguesa, elas se encaixam em uma dessas 10 classes. Elas são, então, ou um substantivo, ou adjetivo, ou artigo, ou pronome, ou numeral, ou verbo, ou advérbio, ou preposição, ou conjunção, ou interjeição, certo? Então, elas pertencem a uma dessas 10 classes. E dominá-las é fundamental, tá? Além disso, vocês vão ver que essas classes gramaticais nós podemos primeiro dividi-las em duas categorias. Que categorias são essas? As categorias das classes que são variáveis e as que são invariáveis. Alguém pode perguntar para mim, mas professora, que negócio é esse? O que é variável e invariável? Vamos pensar, variável que varia, invariável sim é não, não é negação, que não varia. Mas como assim ela pode variar? A gente fala que é flexionar. São as classes de palavras que elas se flexionam. Quando eu tenho, por exemplo, um masculino e feminino, singular e plural, né, algumas classes aí, aumentativo e diminutivo, pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, no caso dos verbos dos pronomes, tá? Então, é gênero, masculino e feminino, número, né? Que é singular e plural, grau, aumentativo, diminutivo, no caso do substantivo, tem outros tipos de grau para o adjetivo, pessoa, tá? Que é justamente os tipos de pessoa aí, que é primeira, segunda e terceira, tempo, presente, pretérito, futuro, no caso dos verbos. Então, isso que eles são variáveis. Portanto, quais são as classes de palavras variáveis? O substantivo, o artigo, o adjetivo, o pronome, o numeral e o verbo, tá? Então, até o verbo aí elas são variáveis. O que nós vamos estudar hoje? Quase todas as variáveis, somente o verbo que nós não vamos estudar na aula de hoje. O que nós vamos ver na aula que vem? Nós vamos ver o verbo, tá? E as demais que são invariáveis. Quais são? Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Tá? Eu tenho 4 classes gramaticais que não mudam. Não tem masculino e feminino, não tem singular e plural, ela não muda de jeito nenhum, ela é sempre igualzinha. Não importa o contexto, a frase, ela não tem que combinar com ninguém, certo? Então, hoje nós vamos ver, nós vamos começar com a classe gramatical mais importante. A mais, assim, fundamental. Vocês se lembram qual é? Qual é essa classe gramatical mais importante que nós temos? A maior parte das palavras da língua portuguesa pertencem a essa classe gramatical. E ela é o substantivo. Isso mesmo. O substantivo, gente, ele é fundamental. Quais são as duas classes de palavras mais importantes que nós temos? O substantivo. Qual outra? Vai ser o primeiro assunto da próxima aula. O verbo, tá? Então, substantivo e verbo são as classes
mais importantes. Para qualquer texto que eu vá escrever, todas as vezes que eu vou falar, eu emprego substantivos e verbos. Quer fazer um teste? Olhe aí na sua casa. Tudo que você enxergar, parede, mesa, cadeira, celular, o nome das pessoas, os objetos que estão aí, tudo isso, todas as palavras que vão dar nome para tudo que existe são substantivos, tá? Então, o substantivo é a classe de palavras que serve para dar nome a tudo o que existe. Todos os objetos, todos os lugares, todas as pessoas, os sentimentos como amor, raiva, ódio, tristeza, até mesmo o nome das ações, como a brincadeira, o jogo, certo? São substantivos. Ele é variável. O substantivo ele varia de 3 formas: gênero, número e grau, tá? Ou seja, gênero masculino e feminino, o menino, a menina, número singular e plural. Então, o menino, os meninos, certo? E grau aumentativo e diminutivo, além do grau normal. Exemplo, ó, giz, Madalena, lousa, mesa, escola, menino. E aí eu posso fazer uma lista de palavras infinitas quase, certo? De tanto substantivo que nós temos na língua. Olhem exemplos então. Ó, cama, homem, Brasil, fruta, mundo, menino, mãe, chuva, carro, faca, fadas, lugares, sapato, arco-íris, felicidade, mulher, chuveiro, árvore, homem, animal, flor, fruta, né, escola, serra, cama, e aí por diante. Nós podemos fazer assim uma lista. Observem, tudo que tem por aí são substantivos. Viram como essa classe de palavras ela é fundamental? A maior parte das palavras da língua portuguesa são substantivos. Por quê? Porque nós precisamos de nome para as coisas. Então, todas as vezes que nós recorremos ao nome de alguma coisa, eu estou empregando um substantivo. E as outras classes gramaticais que nós vamos ver hoje, o substantivo, vamos dizer assim, que ele é o rei da turma. Ele tem uma turminha que anda com ele, tá? Que é o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome. Essa turminha, certo? Ela é inseparável do substantivo. O substantivo, ele é o líder, ele é o rei, certo? Todo mundo, se ele resolve, por exemplo, sair no masculino, todas essas classes gramaticais que ficam girando ali em torno dele saem no masculino. Se ele resolve sair no plural, todas as classes gramaticais saem no plural, né? Então, essas classes de palavras, elas existem em função do substantivo. Por exemplo, o artigo, a gente vai ver, ele define, né, ou ele indefine, ele determina ou indetermina o substantivo. O adjetivo dá uma característica para o substantivo. O numeral, ele ordena, quantifica o substantivo. O pronome, ele acompanha ou substitui o substantivo. Tudo, até mesmo na definição dessas classes gramaticais, vai aparecer o substantivo. Então, como eu falei para vocês, o substantivo é o rei, é o líder da turma, tá? E essas outras classes gramaticais, elas vão ficar meio que gravitando em volta do substantivo, acompanhando, dando informações a mais para o substantivo da sua frase. Vamos lá. Então, o adjetivo. Lembram-se do adjetivo? Vocês já estudaram, ó, tenho certeza, muito, tá bom? Lembrando só que nessa aula nós estamos fazendo uma revisão assim super superficial, né? Muito superficial. Por quê? Porque eu poderia ficar umas 10 aulas falando só de substantivo, tranquilamente. Então, como vocês já estudaram isso muitos anos, muitas vezes é apenas uma revisão mesmo, tá? Adjetivo, então, olha só, é a classe gramatical que exprime ou uma qualidade, ou um defeito, a origem, de onde que veio aquilo, né? O estado do substantivo. Ela é variável. Por quê? O menino bonito, a menina bonita, né? Eu faço os meninos bonitos. E aí eu faço aí essas variações também de gênero, número e grau, tá? Exemplos de adjetivos: feio, alegre, inteligente, paulista. Paulista, por exemplo, olha que interessante, são os adjetivos pátrios, aqueles adjetivos que falam de onde veio. Né? Há uma roupa francesa, por exemplo, um perfume francês. Francês aí, nesse caso, ele é um adjetivo que mostra o local, a origem, de onde veio, tá? Olha, mais uma série de adjetivos aqui para vocês. Então vamos lá, ó. Sinceras, alegres, atenciosas, honestas, positivas, simples, bondosas, extrovertidas, simpáticas, sociáveis, engraçadas, ativas, pacíficas, calmas, espirituosas, leais, abertas, trabalhadoras, perfeccionistas, honestas. Nota que tá tudo no feminino plural, né? A gente poderia dizer, aproveitar que nós estamos perto aí do Dia das Mães, não faz muito tempo, falar que as mães são tudo isso, são todos adjetivos positivos, né? Bom, e vamos lá. Tranquilo
ele vai dar então uma característica, pode ser uma qualidade positiva ou não, ou negativa, um estado para o substantivo, indicando de onde, qual a origem daquele substantivo. Artigo. E sobre artigo, o que é que nós podemos falar do artigo? Gente, o artigo, ele é, assim, grudado, é o melhor amigo do substantivo. Não aparece o artigo numa frase se eu não tiver substantivo, tá? Então, olha, é a classe gramatical que acompanha o substantivo, determinando ou indeterminando, né? E ele também é variável. Eu tenho também masculino e feminino, singular e plural. Exemplo. Eu tenho dois tipos básicos de artigo, gente, é uma classe de palavras bem limitada. Eu tenho o, né, o, a, masculino e feminino, os, as, plural, né, singular e plural, e os indefinidos, uma, uns, umas. Como é a diferença? Se eu falar assim para vocês, olha, nossa, um assaltante invadiu o supermercado. Um assaltante eu não conheço, é indefinido, pode ser qualquer um. Mas se eu falo para vocês, o assaltante invadiu o supermercado, não é mais um qualquer, é um específico, é um definido, é um determinado, você provavelmente conhece. Então, quando eu uso o indefinido, é para quê? Para algo que eu não consigo especificar, que eu não consigo dizer o que é exatamente. Já o definido é quando eu conheço. Quer ver um outro uso também muito comum? Toda vez que você está escrevendo um texto, era uma vez um lobo que estava perto de um rio quando viu um cordeiro. Toda vez que você fala a primeira vez de alguma coisa, você está apresentando um personagem, um lugar, você vai dizer a primeira vez sobre alguma coisa, aí então você vai usar o artigo indefinido. Quando você vai lá no seu texto retomar esses conceitos, então o lobo disse para o cordeiro. Porque não é mais qualquer lobo e não é mais qualquer cordeiro. É aquele que você falou na frase anterior. Aí você vai sempre, toda vez que você vai retomar, que você vai dizer novamente de algo que você já mencionou na sua frase, você vai usar o artigo definido. Tenho certeza que vocês usam corretamente o definido e indefinido. É que talvez vocês não pararam para pensar como que eles são importantes. E mais do que isso, gente, o artigo, ele é tão grudado no substantivo, tão grudado, que ele é capaz de transformar outras classes de palavras em substantivo. Então, se eu falo, por exemplo, não. Não é advérbio. Ah, eu não quis sair hoje. Mas, se eu colocar um artigo antes, tipo, o não da minha mãe me chateou, ele deixa de ser, então, um advérbio e se torna, né, um substantivo. Ele foi substantivado. Adjetivos, por exemplo, né? Se você pega aí, por exemplo, as cores. Geralmente as cores são adjetivos, uma blusa azul, uma blusa amarela. Mas se você fala, né? Então a blusa azul é bonita. Mas se você diz o azul, deixa de ser adjetivo e se torna substantivo, tá bom? Próxima classe de palavras, numeral. Numeral vai te lembrar alguma coisa. O que a palavra numeral lembra? Lembra número, exatamente. Então, numeral, ele está muito relacionado ao número, tá? Que número é esse, professora? Ele é a classe gramatical que indica ou uma quantidade, ou uma ordem, uma multiplicação, ou uma divisão sobre o substantivo ainda, tá bom? Ele é variável, então, por exemplo, eu falo que ele foi o primeiro, e eu posso falar que eles foram os primeiros, elas foram as primeiras. Então, nota, tem masculino, feminino, singular, plural, tá? Exemplo, primeiro, dobro, terço. Que tipo de numerais eu tenho, então? Só para recordar que vocês já estudaram isso, eu tenho os cardinais, que são os básicos, aqueles que representam uma quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim sucessivamente, né? Eu tenho os ordinais, que eles vão indicar uma posição, uma ordem. Então, ela sempre está na primeira carteira. Ele foi o primeiro colocado na prova, alguma coisa assim. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. São os ordinais. Ordinais de ordem. Eu tenho os multiplicativos, que eles têm uma relação com a multiplicação, né? Então, dobro é vezes 2. Triplo, vezes 3. Então, toda vez que tem um conceito de multiplicação embutido naquela palavra, multiplicativo. Tem ainda os fracionários, que é o contrário à divisão. Se eu falo que eu tenho meia pizza, né? É metade da pizza, eu estou dividindo por 2. Né? Quando eu falo terço, quarto, 1/3, né? Esse terço dividido por 3. 1/5 dividido por 5, certo? Então, são fracionários. Quando você estudou fração lá na matemática, você está usando numerais
cardinais e fracionários. Tranquilo? Lembraram-se? Então, eles são muito importantes justamente para dizer aí, dar informações a mais, toda vez que é de quantidade, de colocação, seja de multiplicação, divisão para o substantivo. Pronome. É a última classe gramatical que nós estudaremos hoje. Do que falam aí os pronomes? Então, é a classe gramatical que substitui o substantivo ou a ele se refere. Eu tenho duas funções. Ou ele acompanha o substantivo, está se referindo a ele, ou ele substitui o substantivo. Ele tem um potencial aí de entrar no lugar. Quando, por exemplo, eu estou escrevendo um texto. E aí, para eu não ficar repetindo tantas vezes a palavra, eu posso trocar por um pronome. É um recurso para evitar a repetição. Então, ele é um super coringa quando nós vamos escrever, tá? Ele também é variável, né? Eu tenho variações dos pronomes aí de masculino e feminino, de singular e plural, e também tenho variação de pessoa. O que são as variações de pessoa? Vocês se recordam? Então, a primeira pessoa é sempre quem está falando, é o emissor. A segunda pessoa é com quem eu falo, é o meu receptor, é quem ouve, tá? E a terceira pessoa é o assunto, é o referente, é de quem eu falo, certo? Exemplo, ele, nós, aquele, meu, alguém, quando. Pronomes também, pessoal. Eu tenho muitos tipos de pronome, muitos, tá? Quais são os tipos de pronomes, as espécies de pronomes? Eu tenho os pronomes pessoais, dentro dos pessoais, vocês se lembram? Do caso reto, do caso oblíquo, né? Do de tratamento. O que é o pronome pessoal do caso reto? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Lembra-se? Isso funciona como sujeito da oração. Pronome pessoal do caso oblíquo. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, consigo, ou alhe, nos, conosco, vos, convosco, se, consigo, os, as, lhes. Lembram-se? Eu já vou usar como complemento verbal lá na minha frase. Os pronomes de tratamento, principalmente em textos mais formais, como, né, Vossa Senhoria, né? O você é o mais informal, mas eu tenho o Senhor, né? Eu tenho Vossa Excelência e vários outros pronomes de tratamento. Pronomes possessivos indica de quem a quem pertence. Quando eu falo que é a minha blusa, porque ela pertence a mim, a tua blusa pertence ao meu interlocutor, ao tu, e assim por diante. Os demonstrativos, geralmente eu aponto ou a posição espacial, se está perto de mim, é este, esta, isto. Se está perto de quem está ouvindo, é esse, essa, isso. Se está longe de nós dois, aquele, aquela, aquilo. Também tem uso em relação ao quando eu estou falando aí de tempo, né? Quando é o presente eu vou usar este, quando é um passado próximo eu vou usar esse. Então, este dia é hoje, né? Esse domingo é o domingo mais perto de mim, o passado. Aquele domingo, naquele domingo, ó, já faz tempo, tá distante, tá? Os interrogativos que eu uso para perguntar, né? Quando eu falo quantos anos você tem, qual o seu nome, são pronomes interrogativos. Os indefinidos, quando eles expressam uma ideia, parece um pouco com o artigo indefinido, né? Ninguém veio hoje, eu não sei exatamente quem. Muitos alunos faltaram. Quantos faltaram? Eu não sei dizer quantos. Então, quando eu expresso uma ideia indefinida, e os relativos também, que eu vou usar muito aí, por exemplo, o que é um pronome relativo, né? Os alunos que faltaram hoje, os alunos dos quais faltaram, são os pronomes relativos. Eles vão retomar a frase anterior e dar sequência para a minha frase. Viram que tanto de informação que eu tenho sobre o pronome? Isso que, assim, passaram rapidinho. Quer uma dica? Dá uma pesquisadinha aí, aprofundem-se um pouquinho mais, né? Aproveita que não tem atividade para você fazer ainda, né? Então, observem, vão lá nos sites. Hoje em dia a gente não precisa de gramáticas físicas, a gente dá... eu consigo pesquisar na internet, pesquisar nos livros, nos materiais anteriores, nas apostilas anteriores. Dá uma olhada, volta um pouquinho sobre cada uma dessas classes gramaticais, porque elas são muito importantes. Vocês vão recordando tudo aquilo que vocês viram, tá certo? Então fica essa tarefa aí para vocês pesquisarem um pouquinho mais, assistirem essa aula caso ficou com alguma dúvida e se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Um beijo e a gente se vê na próxima aula com as demais classes gramaticais. Então, a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.